Vamos à entrevista do dia. Beleza, obrigado. Quem já está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o engenheiro Victor Mendonça, que vai falar de automação residencial. Você que está acompanhando a nossa live já está vendo o Victor agora e pode enviar perguntas para ele, caso queira, ou ao menos uma saudação. Victor, bom dia, tudo bem com você? Fala bem grudadinho no microfone, por favor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, vocês? Tudo certinho. Vamos falar então de automação residencial, algo que me interessa porque eu sou ligado em tecnologia, né? Algo apaixonante. Do que exatamente, Victor, a gente está falando quando o assunto é automação residencial? A gente está falando da implementação de uma tecnologia ao imóvel, né? Seja ele residencial, comercial, industrial, e com o objetivo de trazer a segurança, a economia e o conforto também para o usuário. E aí automação é tecnologia para que eu tenha mais comodidade, mais facilidade, para que tudo não dependa da minha força pessoal para ir lá fazer. Por exemplo, estamos falando de portão, iluminação, segurança, como você fala, câmeras, sim, de tudo o que envolve tecnologia dentro de uma residência. É claro, você falou comercial, industrial, porque serve para tudo, mas a gente depois no programa aqui a gente vai focar dentro da residencial. Certo. A automação ela sempre foi vista como uma parte de conforto, mas hoje a gente busca muito explorar essa parte dela que ela provê, o sistema consegue fazer um sistema de segurança um pouco fora do tradicional, que a gente sempre pensa em câmeras de segurança. E o sistema de automação ele trabalha com sensores de inundação, vazamento de gás, sensores de detectores de fumaça, sensores de presença, movimentação, luminosidade. Luminosidade, a água também, né? Exatamente. Então você trabalha com a segurança através desses sensores, não só mais com câmeras. Porque quando fala de segurança, o pessoal já pensa em câmeras, primeira coisa. Mas não, temos os sensores, controles de acesso. Então você pode limitar... Biometria. Exatamente, biometria. Você legal. Em qualquer lugar do mundo que tem uma conexão à internet com um smartphone na mão, você consegue limitar o acesso a determinado ambiente ou a um escritório inteiro, vamos supor. Perfeito. E aí dá pra gente usar o termo casa inteligente ou casa smart para esses equipamentos que você está falando, sensores, um monte de coisa que a gente pode deixar automatizado. O termo cabe? Casa inteligente ou casa smart? Cabe, o termo cabe. A intenção desses equipamentos é realmente transformar aquela construção em algo, trazer uma inteligência, uma tecnologia para aquela construção. Perfeito. E aí você fala construção, é só na fase de construção ou eu já tenho um imóvel pronto, eu consigo reformar ou instalar equipamentos? Pergunta interessante. A gente trabalha com um sistema descentralizado. Pode falar bem grudadinho no microfone, é isso. Vamos lá. A gente trabalha com um sistema descentralizado. Então ele permite que você numa casa, um ambiente que já está construído, ele permite você instalar uma automação, instalar um equipamento sem muita infraestrutura, sem muito trabalho. Entendeu? Entendi. Você consegue fazer um sistema de automação, vamos supor, um sistema centralizado. Você precisaria de um quadro de automação onde todo o cabeamento chegaria a ele. Com o sistema descentralizado, eu só preciso colocar minha central de automação na tomada e os dispositivos espalhados junto às cargas, ou seja, iluminação, climatização, cortinas. Então é uma infra pequena. Eu imagino que na construção eu já consigo deixar toda uma estrutura preparada, não necessariamente tudo já instalado, mas prevendo que eu posso colocar ainda mais equipamentos, enfim. E no caso de algo já feito, como você fala, descentralizado, resolve o problema. Resolve o problema. As construtoras estão adotando muito isso. A gente está fazendo, para algumas construtoras da cidade, já entregando os apartamentos com uma infraestrutura um projeto já com uma infra para receber o sistema de automação. Porque o cliente final, na hora de utilizar ali, mudar para o apartamento, para casa, ele não ter um trabalho muito grande para fazer infraestrutura para receber o sistema. Então a gente já está deixando as tubulações, as caixas de passagem, parte de fiação mesmo, a parte elétrica, a gente já deixa pré-definido para um sistema. Perfeito. Você falou duas coisas que me interessaram. Primeiro você falou assim, vamos lembrar que Victor Mendonça é engenheiro eletricista. E aí você falou projeto. Então eu estou partindo do princípio que para fazer estas instalações, seja numa obra principalmente, ou mesmo em uma casa, uma residência, um apartamento já construído, eu preciso de um profissional qualificado. Com certeza.
Com certeza, você precisa de um profissional que ele faça um projeto. O projeto ele vai fazer com que você não tenha gastos desnecessários e tenha um sistema que vá funcionar da melhor forma personalizada, porque o sistema de automação ele é personalizado. Então a gente precisa entender a necessidade do cliente e através dessa necessidade elaborar um projeto que vai atender Projeto, exatamente. Eu fico pensando o seguinte, tenho muitos amigos que saem comprando pelos sites chineses da vida, saem pedindo equipamentos. Na verdade, eu mesmo fiz em relação a um equipamento. Sim. Há um tempo atrás, presenteei minha digníssima esposa Adriana com uma cachorrinha, Nala, uma Shih Tzu pequenininha, e aí ela ficava dentro de casa, como a gente sai de manhã, as crianças vão estudar, eu e ela vamos trabalhar, eu comprei uma câmerazinha, cara, show de bola. Que é só colocar na tomada aí no Wi-Fi, ela funciona, tem uma captação de imagem muito boa, pega som, inclusive tem iluminação, para vigiar a cachorrinha de onde eu estiver. E ela funciona até hoje, minha cachorra já fez um ano agora, a gente sempre está lá monitorando, dá tudo certo, é muito bom. Mas é algo pontual que eu classifico como pequeno. Mas eu tenho muitos amigos, Victor, que compram lâmpada LED, Alexa, um monte de coisa que vai funcionando e depois vira para mim e fala assim, rapaz, não funcionou direito, eu acho que eu hiperdimensionei, subdimensionei. Então é sempre bom, não digo, vou reforçar, para coisas pequenas, pontuais, mas quando você está pensando numa comodidade maior, tem que entrar em contato com uma pessoa especializada, que estudou para isso, que se capacita e se recicla constantemente, para ao menos opinar e, de forma ideal, fazer um projeto e implantar também, não é? Perfeito, você falou pontualmente, exatamente. Você vai ter uma câmera de segurança, você vai ter uma lâmpada comandada de uma forma inteligente, mas você não vai ter um projeto onde vai funcionar tudo em conjunto, de uma forma correta para você. E também tem a questão, esses equipamentos, é bom se atentar à parte da homologação deles. Homologação. Exatamente, se eles passaram pela vistoria, se eles estão aprovados. Porque, um exemplo, um sinistro, um incêndio, vamos supor. Se você pegar a seguradora e eles verem que o equipamento não é homologado, você não vai ter cobertura perdeu do o prêmio. Perfeitamente. Muito bem. Me lembro que dia desses fui ao Grupo Polo para uma reunião com o empresário Francis Polo e ele tem uma Alexa na sala de reuniões. Rapaz, e você entra na sala e aí o executivo fala, Alexa, ligue a luz. Ela acende a luz, ligue a televisão. Cara, Jonathan, é sensacional. Vou te levar lá só para ver. Mas assim, isso hoje já está até relativamente comum em muitas empresas, em salas de reuniões, porque facilita, né? Está tudo conectado, mas no caso do Francis, que também é engenheiro e tem outros engenheiros, ele fez um projeto, toda uma adequação e no caso dele, inclusive integrado com placas de energia fotovoltaica, ele consegue fazer a medição pelo celular, o acompanhamento, o monitoramento de tudo, existe biometria na hora de você chegar na empresa, então você coloca o dedinho, você vai, por exemplo, no New York Tower ou ali naquele da Tecnobens, que eu esqueço o nome, perdão, Rodrigo Andolfato vai me lembrar daqui a pouco, tudo é biométrico, então o seu rosto está registrado, eu chego no New York Tower, eu coloco meu rosto, a máquina identifica, está liberada a entrada. É sensacional, então tudo isso é automação. E como é que está o mercado? Assim, o pessoal está te procurando, é mais para a obra, é também para imóveis já construídos, é mais para consultoria, que eu nem sei se você faz apenas consultoria. Como é que está o mercado, a sua realidade hoje? Está bem aquecido. A construção ela retomou, a gente está com bastantes projetos em andamentos e desde a parte das instalações elétricas, né, que é o que a gente sempre trabalhou, a parte de construção e tudo mais, essa parte de automação. Então tem clientes que a gente fecha com eles desde a parte de projetos elétricos até uma instalação, um projeto de sistema de automação. A gente comercializa também os equipamentos para fazer o sistema de automação, inclusive também a parte de fotovoltaica. Então a gente já consegue pegar um cliente do início da construção fazendo um projeto para tudo, isso é ótimo. Mas também temos clientes que já estão com a casa pronta, já está com a construção pronta e também a gente consegue aplicar um sistema de tecnologia para ele, um controle de acesso, a parte de segurança, comando de voz, aplicativo, iluminação, tudo integrado dentro do projeto, na necessidade dele. É muito interessante, é apaixonante. Olha, legal. O advogado Danilo Zaninello, que tem um escritório ali no Araçatuba Office, e ele está participando aqui, porque aqui o programa, Victor, ele é participativo. O pessoal vai entrando, legal, vai saudando, vai fazendo perguntas e também esclarecendo situações. E aí o Danilo Zaninello fala, olha, no Araçatuba Office tem também
automação no controle de acesso, assim como o The Tower, tinha esquecido o nome. Então, New York Tower, The Tower, Araçatuba Office, todos eles, esses prédios modernos, né? Todos contando. Ainda entraram na nossa live para acompanhar a sua entrevista a equipe da cafeteria Xodó com Sabor, o João e a Dani, abraço para vocês, a Cristina Borges, diretamente de Birigui, a Sandra Silos, quanto tempo, querida, tudo bem? Abraços a você, ao esposo, às filhotas, tudo de bom, viu? Muito obrigado pela audiência. Tendo questões, mande aqui para Victor Mendonça, porque está falando de algo que, cara, daqui a pouco todas as casas vamos desejar, inclusive, torcer e trabalhar para que todas as casas tenham automação. Victor, e deixa eu te perguntar então, existe economia de energia se você colocar todos esses equipamentos ou gasto a mais de energia? Não. Uma coisa pode compensar a outra? Não, economia, porque você tem um gerenciamento. Você não vai ter equipamentos, dispositivos funcionando desnecessariamente. Então você tem a história dos sensores. Perfeitamente. Então você tem um sensor de presença, está tudo ligado. Ele fala, passou 10 minutos aqui, não tem ninguém. Vamos desligar? Desliga. Tá sol lá fora, tá com muita luz acesa, vamos abrir a cortina para entrar numa iluminação natural e diminuir essa iluminação artificial? Legal. Então você tem uma economia de energia. Além da economia de energia, também você tem a parte da economia de materiais elétricos na hora de você fazer uma casa automatizada. Diminui muito. Como assim? Cabeamento. Então você usando essa automação descentralizada, você diminui a quantidade de fio, cabo elétrico na casa. Em alguns casos, retornos de iluminação, acendimentos. Em alguns casos, economiza 70% da parte de retorno de iluminação. As teclas também que você utiliza, quando você coloca um sistema de automação, as peças de acabamento, os interruptores, né? É muito mais barato também. Enquanto ele custa R$8, R$9 um interruptor simples, o paralelo intermediário, que são aqueles que acendem em vários pontos, custam R$30, R$40. Olha automaticamente diminui também a parte de cabeamento, diminui o dimensionamento da tubulação, do eletroduto. Então, também não precisa ser uma bitola maior, pode ser menor. Um diâmetro maior. Cara, muito interessante, hein? Perfeito. Quais outras vantagens das casas inteligentes? A economia, você falou, segurança, muito bom. Controle de acesso, que é bastante interessante. Dá para citar alguma outra? Eu acho que essa parte dessa economia de material, cabeamento e energia, você entra na parte de sustentabilidade. É legal isso daí. E a valorização do imóvel também. Aí sim. Valorização do imóvel. Falou que todo mundo gosta de ouvir, não é? Exatamente. Você está investindo numa tecnologia que vai te trazer um conforto, segurança, exatamente. Economia, você na hora de revender tua casa ainda vai ganhar dinheiro. Exatamente. Caramba, olha só. Exatamente. E aí eu imagino que quanto mais equipamentos e quanto mais automatizada for a sua residência, maior o valor que você pode conseguir. Exato, a gente cai no projeto, novamente. Se você tem um projeto bem estruturado, um sistema que funciona de forma eficaz, você vai ter uma valorização maior. E aí me diga uma coisa, olha, curiosidade aqui de quem está nos acompanhando. Me mandaram pelo meu WhatsApp perguntando o seguinte: a casa está hiperconectada aí pelo jeito, e aí, não corre o risco de ser hackeada, invadida e alguém começar a burlar o sistema e fazer gastar mais, entrar na sua casa, torná-la sem segurança, quando o objetivo seria deixá-la mais segura? Perfeito. A gente utiliza sistemas com equipamentos certificados de procedência, então isso já é interessante. Às vezes você comprar um equipamento, vamos nesses sites chineses e tudo mais, que não tem uma certificação, que não tem uma homologação, é um perigo. Vai trazer mais facilidade para o hacker invadir o sistema. Quando a gente faz a automação, a gente prepara uma rede toda estruturada. Então essa rede ela tem várias senhas, ou seja, você como usuário vai ter uma senha, o teu visitante vai ter outra senha, o teu funcionário vai ter outra senha. Então a gente começa a criar camadas dentro da rede de internet para que você fique mais seguro, não tenha problemas, principalmente por conta das câmeras. E as câmeras a gente utiliza ali IP. Você comentou do Wi-Fi? Existem tecnologias boas em câmeras do Wi-Fi. A gente sempre gosta de utilizar IP. O IP ele é um código ali, exatamente. Você consegue proteger mais ainda o sistema. É isso, diria meu amigo Éder Castanheiro da Telius Telecom, que segurança é tudo, e aí ele vem para reforçar o que disse o Victor aqui: contrate gente especializada, empresas devidamente qualificadas para instalar, para automatizar a sua residência. E para a gente finalizar este primeiro bloco, custa caro para automatizar uma casa, torná-la inteligente? Varia muito com o projeto. Depende muito do projeto. Vamos falar aqui de em torno de 1 a 5% do valor do imóvel, mas é relativo.
É relativo porque você pode ter um projeto onde você emprega sistema de áudio, segurança, automação completa da residência em uma casa menor e uma casa maior que você emprega menos coisas. Depende muito da necessidade de cada cliente. A gente analisa isso na hora de montar o projeto. Mas vamos dizer assim, para falar em números, em torno de 1 a 5% do valor do imóvel. Perfeito. Agora são 8 horas e 37 minutos. Hashtag Araçatuba Modernidade e Automação Residencial. Vou pedir para você, Victor, continuar aqui, porque no segundo bloco a gente vai comentar ainda mais sobre esta e outras questões aí de automação residencial, combinado? Show, obrigado. É isso, você que está nos acompanhando, aguarde 3 minutinhos só que a gente já volta. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o engenheiro eletricista Victor Mendonça, que está falando de automação residencial. Falamos bastante sobre isso aqui, casas inteligentes ou house smart, no primeiro bloco. Victor, me deixa te perguntar, começando o segundo bloco, um projeto de automação, aliás, desculpa, já estou olhando aqui, mas eu já fiz essa pergunta, se pode ser executado aos poucos, conforme o orçamento, ou precisa ser feito todos de uma vez? Você não respondeu de forma objetiva, mas ficou subentendido em todas as suas respostas no primeiro bloco. Dá para fazer aos poucos, porque você falou que ocorre hoje de forma descentralizada, então creio que está respondido. Como é que eu posso saber se o projetista ou instalador, ele é competente ou confiável, já que essas tecnologias, elas são, vamos dizer, relativamente novas e sempre tem uma nova surgindo? Primeiramente, verificar se a empresa ou o profissional ele tem registro no CREA. Opa! Se ele está registrado, Sim, é um engenheiro devidamente registrado. Portfólio, dá uma olhada no portfólio, vê se ele faz um projeto, porque são poucos profissionais nessa área que atuam com o projeto. Então, solicitou, vocês fazem um projeto? Ah, fazemos. Mas dá uma olhada no projeto, pede para ver um projeto deles, vê o portfólio, vê o site, exija uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Perfeito. Entendeu? Para no final do projeto ali, do serviço, ele emitir que ele está responsável por aquele projeto. Então é isso, tem que estar devidamente escrito, assinado com a ART. Sim. E aí, se você perguntar para ele de outros projetos, você entra em contato com as pessoas que tiveram o projeto executado para saber se deu tudo certo, se não deu. Sim, está tudo ok. É isso aí, enfim. Tem que pesquisar. Claro, não seguir, eu costumo dizer isso sempre, não seguir apenas pelo orçamento mais baixo. Claro que isso conta muito, no final das contas é o que as pessoas buscam, uma boa relação ou a melhor relação custo-benefício, melhor benefício que eu consigo pelo menor custo, mas nem sempre isso funciona a contento. E aí a gente compra o mais barato, acreditando que estou fazendo o melhor negócio e depois, ditado popular, o barato sai caro. Aliás, muito caro. E como o Victor já disse aqui, pode até botar em risco a sua segurança com um equipamento que não é homologado, enfim, vamos lá. As empresas, tem algumas empresas, ô Victor, e eu até depois vou contar um case para você, um case não, uma passagem minha, empresas que dizem que a automação pode ser controlada pelo smartphone. Dá para fazer tudo pelo celular, numa residência, numa automação residencial? Sim, quando a gente faz o projeto de automação, a gente já contempla os comandos via aplicativo, né, o smartphone, tablet, e também comandos de voz, sensores, são diversos comandos. Mas sim, você consegue ter um controle. O smartphone, o aplicativo, ele é legal para quê? Para você ter um gerenciamento. Então você tá, principalmente quando você não está no local, você tem um gerenciamento, se aquela porta está aberta, fechada, destrancar ou travar uma porta pelo aplicativo, verificar se alguém passou por aquele ambiente, acender ou apagar as luzes, ver se está tudo em ordem. Fazer um gerenciamento da residência, do comércio, enfim. Mas existem inúmeras outras possibilidades além do smartphone. Hoje a gente gosta de trabalhar muito com os sensores. Porque antigamente, assim, há pouco tempo, sempre foi visto a automação com o smartphone, com o aplicativo. O cara hoje que ele quer chegar na casa dele não quer ficar pegando o celular, pô. Ele quer dar comando de voz, ele quer que o sensor... Qual que é a ideia hoje de um bom projeto? Colocar sensores. Para a gente entender a necessidade do cliente, fazer uma programação bacana para que as ações que vão atender ele, o dia a dia dele, a rotina dele, aconteçam de forma automática. Perfeito, perfeito. Então eu vou te contar o caso, eu cheguei a falar um pouco, dar um spoilerzinho para você aqui no intervalo, é o seguinte, a primeira residência que eu vi automatizada foi lá no edifício Constroem, ainda estava em obras, e Betão da Inese, ainda vivo, me levou até lá para mostrar a automação.
Porque eu conversando com ele, na época eu era assessor de imprensa do Sinduscom, o Sindicato das Empresas de Construção Civil de Araçatuba, e aí ele comentou numa reunião da automação, ele viu que eu fiquei curioso, me levou até lá, e o Golden, de altíssimo padrão, o edifício, os apartamentos. Cara, quando eu entrei, eu vou falar para você que eu fiquei de queixo caído, de boca aberta o tempo todo. Porque aí ele pegou o celular, exatamente o celular, e isso faz, sei lá, faz 6, 7, 8 anos, não me lembro bem a data, mas faz um bom tempo. Aí ele pegou o celular e ele mostrou a cortina abria, o ar-condicionado ligava, tudo do celular. E aí ele conseguia fazer, inclusive, uma configuração de cena. Então ele falava, Marcelo, ó, eu gosto da cortina fechada, do ar-condicionado a 21 graus, eu quero a banheira ligada, aquecendo e tal. Quando eu saio do trabalho, eu coloco lá, cena 1, que é a minha preferida, o apartamento inteiro liga sozinho, cortina mexe, ar-condicionado liga, televisão no canal que eu gosto, banheira começa... E eu falei, não, mentira, você tá conversando, você tá conversando, e aí ele fez isso na minha frente. É interessante. No celular, Jonathan. É sensacional. Então eu estou saindo do trabalho, estou estressado, quero chegar com o apartamento geladinho, a banheira com a água na temperatura que eu gosto, somzinho ambiente, você chega, está tudo preparado, como se alguém tivesse ido lá ligando tudo totalmente da forma totalmente personalizada. Eu fiquei, diria até, assustado. Esse é o termo. Há 7 anos atrás, né? 8 anos atrás. Eu ia perguntar quanto tempo geralmente demora para fazer uma programação assim, dessa automação num apartamento, numa residência? Programar ou instalar? O serviço completo. É o serviço completo. Vou entrar no apartamento mês que vem. Precisa dessa automação. Olha, você está com a infraestrutura toda pronta, cabeamento todo pronto, tudo certinho. Para instalar os dispositivos e programar, depende muito do tamanho do projeto, mas vamos dizer assim de uma forma genérica, e coisa de 15 a 20 dias você deixa tudo programado, pronto, já para o funcionamento. O Golden foi um projeto, uma obra que a gente fez o projeto das instalações elétricas e executamos. Então na época também era novidade. Você participou também? Sim, nossa empresa. Olha, fizemos o projeto das instalações e executamos as instalações elétricas do prédio. Não sabia. Inclusive meu pai, que foi com o Betão na época. Mauro, abraço para Mauro Mendonça. Eles foram, se eu não me engano, Bauru ou Sorocaba? Acho que é Sorocaba, que eles foram. Meu pai viu essa empresa numa construção que a gente estava trabalhando em Penápolis. Falou, pô, Beto, olha, vi um negócio interessante, vamos trazer isso para Araçatuba. Beto, na hora, bora, vamos lá. Montaram no carro, foram lá e trouxeram a tecnologia. Sensacional. Olha, o pessoal aqui está gostando tanto da entrevista, continua entrando. Ó, Paulo Relax Maia. Paulo, estou sabendo aqui do Seminário de Desenvolvimento do Quadro Associativo do Rotary no próximo domingo, estarei presente, viu? A Caroline Lima entrou também. Quem é a Caroline? Ah, deu risada porque conhece. Você conhece a Caroline Lima? É a não? cunhada. Ah, então é isso. Família que não esteja na audiência para ver. O Edson Formigoni falando que a entrevista está muito boa e esclarecedora. Muito bem. A Dani, da Cafeteria Xodó com Sabor. Parabéns pelo jornalismo. Obrigado, querida, pela audiência também. Tendo pergunta, pode mandar. E aí o pessoal está perguntando aqui, Victor, o seguinte, ó. Para minha família, segurança é o mais importante. Como eu incluo isso no projeto? Claro, sem gastar muito. O que dá para colocar? Câmera, sensor, que tipo de sensor, portão automatizado, do que a gente está falando mais especificamente, quais os itens quando falamos em segurança? A gente trabalha muito, como eu havia dito, com sensores. Substitui às vezes pelas câmeras. As câmeras tem câmera que é muito caro, às vezes você vai colocar muitas câmeras naquele lugar, vai acabar onerando no valor do orçamento ali. Então o que a gente faz? Trabalha com sensores. Os sensores eles têm um custo melhor, então às vezes você linka até os dois. A gente gosta de trabalhar com automação nessa parte de segurança, muito com a parte da inclusão. Então, você parar para pensar em pessoas que têm necessidades especiais. Um sistema de automação atende muito bem. Então, uma pessoa idosa, sensores. A pessoa teve uma queda, chega uma mensagem na hora para um cuidador ou alguém responsável da família. É mesmo? E aí pode linkar isso a uma câmera. Então, ele abre ali, será que aconteceu mesmo uma queda, alguma coisa? Você consegue ver. Além dessa parte de queda, uma pessoa que tem necessidades especiais, às vezes mobilidade, pode dar comando de voz. No próprio quarto, ela mesma consegue comandar aquele quarto. Então é uma coisa interessante que a gente está partindo cada vez mais para esse caminho. Hoje em São Paulo você tem hospitais totalmente automatizados. Eu me lembro que uma vez um caso no Guarujá, que o bandido entrou, o assaltante entrou na residência, ela estava desocupada, e o dono estava na Alemanha.
a câmera ligou com o sensor de movimento, o rapaz abriu o celular na Alemanha, ligou para a polícia no Guarujá, a polícia foi lá prender o cara que ainda estava dentro da residência. Porque não tinha ninguém, o cara ficou sossegado, né? Não tem ninguém, ele já devia estar monitorando isso há tempos. A polícia entrou, o cara estava dentro, se escondeu dentro do guarda-roupa, foi lá, pegou o cara. E não são poucas as cenas, né? Eu já vi cena de a pessoa fazendo uma transmissão, aí é um outro caso, mas a pessoa fazendo uma transmissão ao vivo e ela é assaltada ao vivo, a pessoa do outro lado percebe e liga para a polícia, enfim. E também de segurança, me lembrei de algo que é muito curioso. Em Birigui tem um engenheiro chamado Rodrigo Simon, atualmente ele é assessor parlamentar do senador Marcos Pontes. O Rodrigo, ele é um inventor nato, ele é um professor pardal. E ele tem patenteado um airbag de piscina. Como é que funciona? À base de sensor. Então, na verdade, é um airbag que você instala no meio da piscina e tem ao redor da piscina um monte de sensores de altura e também sensores na borda da piscina para a ondulação da água. Então, se há alguma coisa para mais de 20 centímetros passar, cair na água e a ondulação atingir o sensor, dispara a boia lá de baixo, ela infla e ela fica do tamanho da piscina e ela vai levantando, é uma boia com rede, ela vai levantando e ela traz algo que tiver eventualmente submergido para a superfície. Legal. E aí dispara o celular dos pais ou dos responsáveis, você corre lá na piscina para ver o que aconteceu. Legal. E aí pode ter caído uma criança, um cachorro, um gato, um animal, um idoso, e aí você salva a vida da criança. Rodrigo Simão, um abraço para você, meu amigo. Então é isso que você falou dos sensores, né? Então, cada vez mais trabalhando com isso. Inclusive a gente fez uma residência agora, entregamos há pouco tempo, que tem esses sensores na piscina. Não tem a questão do airbag. Sim, sim, ele não, mas aí deixa eu falar, ele ainda não conseguiu concretizar, porque ele precisa de um investimento para concluir. Tá em projeto. Exatamente, para concluir aí os testes, enfim. Legal, mas aí o seu tem sensor, então, para avisar que... A própria câmera, ela faz uma barreira virtual. Então, quando cruza aquela barreira, vai dar um aviso, uma mensagem, um aviso sonoro, piscar as luzes da casa e aí você vai na programação ali para poder fazer o que ficar mais conveniente. Muito bom, olha, aí entraram ainda Natália Cardoso, Bruno Matos, Vivian Lima, ela falou aqui do Casa Cor São Paulo, que apresentou o ambiente totalmente automatizado, que é justamente o que o Victor está falando aqui. Muito bom, sim, muito visitamos bom. Lá. E o Bruno Matos deve ser seu amigo também, tá falando aqui, ó, grande profissional, excelente empresa, ou é amigo ou é cliente. É colaborador. Né? Colaborador, é isso. É do time. Mas brincadeiras à parte, você disse que você é engenheiro eletricista, certo. Mas não precisa exatamente desta formação. Existem outros engenheiros ou técnicos que podem fazer de forma bem feita também projetos e instalações? Certo, existe, mas tem que ter um conhecimento, porque quando a gente está falando de automação, além da tecnologia em si, a gente está trabalhando com instalação elétrica. Então a pessoa precisa de uma certificação, precisa de um treinamento, uma NR10, uma NR35 para trabalhar. Então precisa de uma certificação. Olha lá, o cara está defendendo a categoria, né, Jonathan? Mas é que nem a gente, né? A gente aqui, a gente fala, pô, jornalista não precisa mais nem de diploma, enfim, mas temos que defender. Tem que ter, né? lógico. Não precisa de diploma, mas não é jornalista, é só comunicador. Não é? Eu vou contratar alguém que não tem... não posso chamar o cara de engenheiro? Não, Victor, não, é engenheiro eletricista. Não, eu vou falar assim, eu vou contratar alguém lá pelo preço mais barato para fazer a eletricidade da minha casa e dar 2 meses. Acabou, some, exatamente. Tem que pegar uma pessoa que vai te dar suporte, não é só o serviço em si também, tem que ter o suporte. Viu? E me diga o seguinte, você falou que seu pai é engenheiro eletricista também, o Mauro. Sim, já está há mais de 30 anos aí no mercado. E aí você fez a faculdade, influenciado por ele, gostou, evidentemente. E aí você já saiu para trabalhar com ele e já gostou, já começou a trabalhar desde sempre com a automação? Não, antes da faculdade eu trabalhava com meu pai, fiz o curso e tudo mais, continuando a trabalhar com ele. Nosso foco no começo sempre foi a parte de construção. Projetos, execução, parte de baixa, média, tensão, exatamente, instalações em gerais. Perfeito. Quando eu saí da faculdade, começou a aguçar um pouco, comecei a ver coisas novas dentro das próprias construções que a gente estava trabalhando. E aí o Felipe Germiniani, que é meu parceiro nessa parte de automação, ele sempre trabalhou com essa parte de tecnologia, engenheiro eletricista também, formou comigo. E aí veio, bateu uma porta de dia, pô, cara, o que você acha? Vamos aí, eu já estava interessado. Falei, vamos começar a mexer esse doce. E começamos, cara, começamos a quebrar a cabeça, uma coisa de uns 5 anos atrás, quebrando a cabeça e fomos indo e tá dando tudo certo, graças a Deus. Cara, Estamos parceiro aí, trabalhando juntos.
Tecnologia é algo que chama muita a atenção de todo mundo. É caminho sem volta, né? O mundo vai ser, já é muito, mas vai ser cada vez mais tecnológico. E o que me chama muita atenção é que você está falando de inovação, mas você fala também de sustentabilidade. Com certeza. Né? De tudo que foi muito interessante que você disse, o que mais preciso dizer, me chamou a atenção é que assim, você tem segurança, você tem comodidade, você tem conforto com a automação industrial, mas você tem também sustentabilidade. Você faz um investimento para ter muitos benefícios, incluindo gastar menos. Com certeza. Cara, isso é sensacional. Né? Porque aí, claro, a gente faz uma conta, pô, mas vou gastar. Não, você não vai gastar. Você está investindo. Perfeito. O seu imóvel valoriza e, digamos que consideravelmente. Sim. Né? E aí, a sua conta de energia pode baixar. Vale lembrar que quando você tem, por exemplo, um sistema fotovoltaico, você consegue fazer o monitoramento da eficiência dele. Consegue juntar tudo. E todos os sensores que você disse, e você falou bastante disso, eles fazem com que a luz desligue, tudo desligue quando você não está utilizando, basta uma programação e aí você economiza. São 9 horas e 10 minutos, Victor. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando, enfim. Mas o programa tem 1 hora de duração, o que eu não acho de todo ruim, porque abre a possibilidade de você voltar outras vezes, não é? Com o maior prazer. Te peço a gentileza para que você entre depois lá na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, para acompanhar todos os comentários e questionamentos e eventualmente interagir com o pessoal. Vai que tem um cliente potencial ali, não é? Vamos sim. Enfim. Suas considerações finais, desde já te agradeço pela presença. Eu que agradeço, Marcelo, Jonathan, Jovem Pan, por abrir esse espaço para a gente conversar um pouco. Espero voltar para a gente bater um papo com mais tempo aí também. Sim. E deixar os contatos aí pro pessoal. Por favor, vamos lá. Como acha o Victor? Aliás, como é o nome da empresa? MVM Engenharia Elétrica. MVM Engenharia Elétrica. Como eu acho a MVM e o Victor? Através do WhatsApp 18 99761 3732. Repete, 99761 3732. 3732. O fixo 18 3625 1003. 1003. E através do e-mail contato. @mvm Engenharia Elétrica, tudo junto sem acento, .com.br. Redes sociais, se eu procurar MVM, tem lá tudo. @mvm.engelétrica, tem tudo lá. Tá, consegue tudo falar lá. Com a gente. É isso. Mande abraços a Mauro e a Ernesto também, tá bom? Pode deixar. Obrigado. Um é abraço isso a todos. por hoje. Já são 9 horas e 12 minutos.